Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Iniciamos nossa partilha rezando o hino na liturgia das horas, da oração da manhã, das laudes, que nos diz: desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora, pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, desce o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Cristo ressuscitou, Cristo vive conosco. O refrão do Salmo do dia de hoje nos diz esse domingo, 27 de abril, segundo domingo da Páscoa. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Louvar, agradecer a Deus porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é paciente, porque Ele nos ama, nos acolhe e nos perdoa. Porque o Senhor caminha conosco, porque o Senhor está conosco e por isso que a sua bondade é infinita. Precisamos viver e fazermos essa experiência. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação.
João começa por descrever a situação dos discípulos antes de Jesus aparecer. Ao anoitecer, como nos diz o texto, as portas estavam fechadas, com medo, traduzindo insegurança, o desamparo que eles sentem diante desse mundo hostil que condenou Jesus. Mas Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que isso ia acontecer, mesmo tendo catequizado, tendo explicado, como já temos meditado durante toda essa semana, tudo era novo. Algo inusitado aconteceu. Jesus não morreu. Jesus ressuscitou. Mas o medo estava no coração deles, como era normal. Por isso que o texto diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e os envia a anunciar, a pregar, a perdoar os pecados. E mais uma vez aqui, alguém que não estava no dia, que não tinha visto Jesus. E hoje, 8 dias depois, estamos numa semana da Páscoa, por isso o texto fala de 8 dias depois, Jesus aparece novamente e Tomé estava ali. Por isso que eu falo frisando a experiência pessoal. É preciso experimentar. Ninguém vive, alimenta a sua fé apenas pelo testemunho dos outros. É preciso fazer a experiência pessoal. E aqui, Tomé reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua limitação e diz: meu Senhor e meu Deus, porque ele vê Jesus. E aqui com certeza como que uma contrição, como eu não pude crer. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus o questiona, fala para ele: Tomé, tu acreditaste porque tu viste. Bem-aventurados que creem sem terem visto. Bem-aventurados os que vão crer sem terem me visto. É verdade, nós somos aventurados porque cremos, porque não vemos, claro, Jesus fisicamente. Não podemos tocar nas suas chagas, mas nós experienciamos Jesus. Nós sabemos que o Senhor está conosco, porque percebemos os prodígios e milagres e sinais que Jesus tem operado, que Jesus tem feito. E é isso que nós precisamos pedir. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me fortaleça na fé. Por isso que é importante buscar todos os dias a experiência de Jesus, porque cada dia é novo. Há o risco em nossa vida de fé, nosso dia a dia, até diante das dificuldades, não é? Que nós vamos enfrentar, o que estamos vivendo. Hoje é um dia novo. Ontem passou. Hoje nós podemos escrever uma nova história. Hoje nós podemos consertar os erros que nós cometemos no dia de ontem ou na semana passada. Hoje podemos rever a nossa história e caminhar e perceber o quanto que eu preciso ser melhor, o quanto que eu preciso mudar. Deus me deu um dia a mais de vida, então eu preciso fazer desse dia um dia diferente. Eu preciso fazer desse dia um novo dia. Tocar em Jesus, deixar que Jesus toque na minha vida, deixar que Jesus me fortaleça. Nós estamos nesse tempo de Páscoa e precisamos fazer essa experiência do Cristo ressuscitado. Esses 40 dias de período de ressurreição, antes da festa da Ascensão, é justamente para essa importância também, porque nós precisamos fazer o quê? Reviver aquilo que os discípulos reviveram. Por isso que é importante lermos os Atos dos Apóstolos, o início, onde São Lucas nos deixa o início, aquilo que vai acontecendo em todo esse livro maravilhoso dos Atos dos Apóstolos, onde vemos a ação, o poder do Espírito Santo agindo na vida desses homens. E é isso que nós precisamos fazer também, viver a experiência. Esse período de Páscoa não pode ser um período passivo para nós. Vivemos tão intensamente o período de Quaresma nos preparando para a Páscoa. Agora vivemos a Páscoa, a ressurreição. Então não pode ser um período passivo. Precisamos pedir: Jesus ressuscitado, me visite. Jesus ressuscitado, aumenta a minha fé, me ajude, me mostre os teus sinais. Eu quero viver, eu quero experienciar, eu quero anunciar, eu quero pregar a palavra, eu quero viver todos os dias essa experiência. E rezar também, Senhor, há tantas coisas que estão mortas no meu coração. Quantas coisas eu deixei morrer o amor, deixei morrer a fé, a esperança. Estou sepultado na morte pelo rancor, pelo ódio, pela infidelidade.
os pecados de estimação que eu vou guardando, aquilo que eu tenho em mim. Estou sepultado pelos traumas, pelos medos. É importante convidar o Cristo ressuscitado a visitar o nosso passado, a vir curar o nosso coração, a curar a nossa história. Ao Cristo ressuscitado que visita nossa infância, nossa adolescência, nossa vida adulta. Ao Senhor que vinha caminhando, Jesus quer nos curar, Jesus quer nos restaurar. A presença de Jesus ressuscitado não é uma presença passiva, mas é uma presença ativa. Nós temos percebido isso todos os dias nos evangelhos. Jesus aparecendo, Jesus questionando, Jesus abrindo a inteligência dos discípulos, Jesus ensinando, Jesus dando a direção. E é disso que nós precisamos. Não parar, não desanimar, a luta continua e Jesus conta conosco. E essa graça queremos pedir a Jesus agora. Aumenta a minha fé. Dá-me a graça cada vez mais eu viver, ser esse bem-aventurado que crer, mesmo sem ter te visto, ter te tocado como homem, Senhor, não estado presente lá. Por isso, me fortalece cada vez mais, aumenta a minha fé, a minha vivência, para que eu possa cada dia mais, Senhor, ser testemunha teu para tantos irmãos e irmãs que estão nas trevas. Rezemos juntos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, pedindo a ele sua intercessão por nós. Apresentemos os doentes, os necessitados, aqueles que pedem as nossas orações, que nós nos comprometemos em rezar. Lembrando, envie seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, o 4832654416, que vamos imprimir e colocar na nossa caixa de oração. Também aqui na descrição do nosso vídeo, deixe o seu amém, o seu testemunho, o seu pedido, a sua palavra de incentivo, de ânimo para quem está rezando conosco todos os dias. Isso é muito importante. Essa é uma palavra sua, pode encorajar alguém que está rezando conosco e que está passando por alguma dificuldade. Sejamos sempre ativos, não meros ouvintes. Temos que praticar, anunciar o Evangelho. Rezemos. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E que o Senhor te abençoe nesse dia. Traga paz, alegria e se deixe tocar por Jesus. Creia, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. O Senhor esteja convosco e que Ele te abençoe, te guarde e te conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.